Olá, sejam bem-vindos à minha apresentação de Brasil Contemporâneo. Nessas 3 unidades estudadas, nós vamos agora tentar fazer um giro em torno dos textos e atividades feitos até então. Desde já, eu desejo que vocês possam compreender todo o conhecimento que eu vou repassar agora. Eu me chamo Esmirna, sou aluna do 6º período de História. Vamos começar pelo início da primeira unidade, onde estudamos um pouco da crise dos anos de 1920 e a Revolução de 1930, onde utilizamos o livro O Brasil Republicano, o tempo do liberalismo excludente, da proclamação da República à Revolta de 1930, que é em meados do século XXI, quando surgem alguns temas como a democracia, a cidadania e a república, em várias interpretações, e ao mesmo tempo com o dilema e o desafio que a sociedade brasileira enfrentava no seu cotidiano. Este livro era organizado em 4 volumes. O primeiro é O Tempo do Liberalismo, o segundo, O Tempo do Nacional-Estatismo, o terceiro, O Tempo da Experiência Democrática e, por fim, O Tempo da Ditadura. Os autores dos capítulos são historiadores que atuam em universidades e instituições de pesquisas de diferentes estados da federação e foram convidados levando em conta os critérios de pluralidade, especialidade e reconhecimento acadêmico. E o que foi esse evento? Foi a partir da década de 1920, quando começam a surgir no cenário nacional alguns fatores social e políticos que contribuíram decisivamente para o declínio e a destruição da República Velha. O agravamento da crise econômica e a eclosão das revoltas e levantes militares, o crescimento das camadas sociais urbanas, além do acirramento dos conflitos políticos, devido à progressiva divisão das oligarquias dominantes, foram o conjunto de fatores que provocaram essa Revolução de 1930. Uma das mais significativas mudanças sociais ocorrida a partir da segunda metade da década de 1910 foi a urbanização e o crescimento industrial, devido à doação de políticos protecionistas e estímulos indiretos. O setor industrial brasileiro ele se expandiu e se diversificou, de modo a promover o crescimento dessas camadas sociais urbanas. A expansão da indústria fez surgir a burguesia industrial, a classe média e o operariado. Nas regiões sul e sudeste do país, onde essas transformações foram mais intensas, o surgimento e o crescimento desses novos grupos e classes sociais colocaram em xeque o domínio político exclusivo das oligarquias agrárias. E ali entre 1921 e 1930, o movimento tenentista ele realizou várias revoltas e rebeliões armadas com o objetivo de derrubar os governos oligárquicos e assumir o poder. O primeiro movimento tenentista ocorreu em 5 de julho de 1922 e ficou conhecido como a Revolta do Forte de Copacabana. Bom, e ali os militares que lideraram esse movimento, eles eram contrários à candidatura do mineiro Arthur Bernardes, que era representante dos interesses das oligarquias cafeicultoras de Minas Gerais e São Paulo, na disputa eleitoral daquele ano para a presidência da República. Mas a oficialidade foi derrotada por forças militares fiéis ao governo. Em 1929, a economia mundial ela é abalada por uma forte crise provocada pela falência da Bolsa de Valores de Nova York. A crise de 1929 atingiu diretamente os Estados Unidos e alguns países europeus, sendo ainda um país predominante agrário, exportador de produtos primários, principalmente o café, e dependente dos mercados e empréstimos externos. E a crise de 1929 consequentemente, também atingiu duramente a economia do Brasil, que era um dos principais exportador de café naquela época também. Nesse contexto, os mercados consumidores eles tiveram de escolher drasticamente, né? E diante dessa crise, os cafeicultores eles recorreram, como de costume, ao apoio do governo federal, que porém foi incapaz de dar continuidade à política de proteção ao setor. E por esse motivo, a crise de 1929
também foi um importante fator a contribuir para o enfraquecimento político das oligarquias cafeeiras e, além disso, deixou claro para as elites dominantes a inviabilidade e os limites do modelo de economia agroexportadora. Logo em seguida, à discussão deste primeiro livro, demos início às atividades de seminário, onde eu vou me adentrar um pouco mais à tese de Rodrigo Pato Samota, intitulada Em Guarda contra o Perigo Vermelho, o anticomunismo no Brasil, que trata-se do segundo grande surto anticomunista de 1961 até 1964, onde disserta que a partir dos anos de 1930, o anticomunismo ele tornou um tema perene no cenário brasileiro e, em certas ocasiões, inspirou algumas mobilizações direitistas de graves consequências. O combate ao perigo vermelho surgiu de justificativa para os golpes de 1937 e 1964 e para as ditaduras subsequentes. Nos documentos fundadores de ambos os regimes ditatoriais, como a Constituição de 1937 e o Ato Institucional de 1964, o tema aparece em destaque, né? Esta tese, ela trata da ascensão de João Goulart até a derrubada do mesmo, trazendo também as crises do Brasil e os comícios de reforma. As principais crises eram a crise política, derivada principalmente da radicalização à direita e à esquerda, e a crise econômica, identificada em especial com a crescente alta da inflação. E os comícios de reforma eram reuniões com mais de 200 mil pessoas presentes na Praça da República para ouvir o então presidente João Goulart e o governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola. Eles tinham como objetivo a defesa das reformas propostas pelo governo federal, que incluíam as reformas agrárias, bancárias, administrativas, universitárias e eleitoral. E o desfecho dessa história é a então derrubada do João Goulart e alguns planos golpistas e manipulações. O golpe de Estado no Brasil em 1964 designa o conjunto de eventos ocorrido de 31 de março de 1964 no Brasil, que comunicaram até o dia 1º de abril de 1964, com um golpe militar que encerrou o governo do presidente democraticamente eleito, João Goulart, também conhecido como Jango. E essa historiografia brasileira, ela considera que o golpe, assim como a ditadura que surgiu, não deve ser considerado exclusivamente militar, sendo em realidade civil-militar. E segundo vários historiadores, houve apoio ao golpe por parte segmentadas importantes da sociedade, como os grandes proprietários rurais, a burguesia industrial paulista, uma grande parte das classes médias urbanas e o setor conservador e anticomunista da Igreja Católica, que promoveu a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, realizada pouco antes do golpe, no dia 19 de março de 1964. E Jango, ele já havia sido democraticamente eleito vice-presidente pelo Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, na mesma eleição que conduziu Jânio da Silva Quadros, do Partido Trabalhista Nacional, PTN, à presidência, apoiado pela União Democrática Nacional, a UDN. O golpe ele estabeleceu um regime autoritário e nacionalista politicamente alinhado aos Estados Unidos e marcou o início de um período de profundas modificações na organização política do país, bem como na vida econômica e social. O regime durou até 1985, quando Tancredo Neves foi eleito indiretamente o primeiro presidente civil desde 1964. Bom, gente, encerramos por aqui e é sobre esses dois grandes eventos que atingiram o cenário brasileiro que eu vim me aprofundar um pouco mais nesse vídeo, né? Esses dois eventos que estão interligados, que foram interligados e que montam a história do nosso país. Essas são as minhas referências. Eu quero agradecer a quem assistiu até aqui. E espero que vocês tenham absorvido um pouco do que eu pude dissertar um pouco, falar aqui, né? O que eu aprendi ao longo dessas unidades.
E também agradecer ao professor, o direcionamento do professor Thiago Nunes, dizer que foi um prazer ser ouvinte dos seus conhecimentos e até a próxima. Tchau, gente. Obrigada.